Olá, meus amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória. É sempre uma alegria poder compartilhar com vocês as maravilhas das Sagradas Escrituras e também poder compartilhar os poderosos conselhos do Espírito de Profecia. E conforme eu vou compartilhando essas verdades com cada um de vocês, eu também sinto a minha própria fé sendo fortalecida. E eu acredito que a fé de vocês também está se fortalecendo com esses vídeos. E assim, juntos nós vamos nos preparando para estarmos de pé naquele grande dia, o dia do retorno do nosso Senhor e nosso Salvador, naquele dia em que os céus se enrolarão como um pergaminho e que a terra toda vai tremer com a presença do Rei da Glória e que todos os santos de Deus estarão clamando: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos e Ele nos salvará. Amém? E, meus irmãos, eu gostaria de citar uma parte das Sagradas Escrituras que se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículos 7 e 8, e que diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles no céu. Bom, nós não temos todos os detalhes de como foi essa batalha nas regiões celestiais e muito menos nós sabemos se esse conflito durou pouco ou se durou muito tempo. Mas o que podemos ter certeza é que esse não foi um conflito de intelectos apenas, mas foi um conflito físico entre seres angelicais. E esse é o relato, meus amigos, da primeira guerra que houve no universo. Bom, depois dessa primeira guerra e depois da queda dos nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, desde o tempo dos antediluvianos, infelizmente os seres humanos seguiram o exemplo daquele querubim rebelde e passaram a guerrearem entre si para obterem os seus desejos de poder e também de grandeza através da força física. E mesmo que não temos muitos detalhes sobre essa época da humanidade, nós lemos lá no livro Patriarcas e Profetas que os antediluvianos chegaram a tal ponto que, caso alguém desejasse a mulher do seu próximo, ele entrava em conflito e o matava. E assim, matando o marido, ele podia conseguir a sua esposa e também os bens dele através da força física. E, irmãos, depois do dilúvio, nós temos mais informações das guerras que existiram e nós vemos que, com o passar do tempo, o homem foi aprendendo a manipular o ferro e também outros metais e, por causa disso, as batalhas elas se tornaram ainda mais sangrentas porque os guerreiros possuíam agora armas muito mais letais do que os pedaços de pau e os próprios punhos que eram usados antes das espadas. E também possuíam outros instrumentos de batalha que vieram após essa manipulação do ferro. Mas lá na Idade Média, na dinastia Tang, no século IX, os chineses inventaram então a pólvora, adicionando ali porções precisas de carvão, ao salitre e também ao enxofre, e a partir daí a história das guerras mudou e mudou para muito pior. Mas, como a mente do homem se tornou muito fértil para o mal após a entrada do pecado, então eles inventaram algo muito mais letal do que a pólvora, e lá na Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima e Nagasaki, foi lançada a primeira bomba nuclear que funciona através da fissão dos átomos. Mas, tão contentes com a capacidade imensa de destruição que a bomba atômica possui, os homens foram ainda mais adiante e criaram a bomba de hidrogênio, ou bomba termonuclear, que foi testada pelos russos lá no ano de 1961 e que se mostrou ainda mais poderosa do que a bomba de fissão de átomos. E, meus amigos, infelizmente hoje, os estoques de armamentos nucleares que encontramos em apenas alguns países do mundo são capazes de destruir direta ou indiretamente toda a raça humana. Mas o que eu realmente quero dizer é que, da mesma forma que a mente humana foi desenvolvendo armamentos mais e mais pesados para as batalhas, também o inimigo das nossas almas, que
no céu começou a desenvolver a mais poderosa de todas as armas, o engano, por milênios. Ele vem aprimorando essa arma para usar ela no último conflito contra a verdade e contra os guardadores da lei de Deus. Veja, meus amigos, no céu, Satanás se utilizou do engano e ele colocou anjos contra anjos, e embora por causa do engano de Satanás vai haver uma terrível batalha e perseguição do mundo contra os remanescentes, hoje o inimigo está usando a sua arma termonuclear aprimorada, ou seja, ele está usando o engano que foi aprimorado por milênios para fazer com que membros do povo remanescente lutem contra membros do povo remanescente. E, como diz o Espírito de Profecia, se esperamos usar nossa coroa, temos de esperar suportar a cruz. Nossas maiores provas virão dos que professam piedade. Foi assim com o Redentor do mundo, assim será com os seus seguidores. Isso está lá na meditação Nossa Alta Vocação, na página 360. Irmãos, eu apelo a cada um de vocês que estudem com muita oração e também com muita humildade tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia, porque já começou uma terrível batalha entre os membros do povo remanescente, e essa batalha ela vai terminar com uma gigantesca sacudidura, e que Deus nos ajude a estarmos do lado daqueles que defendem a verdade assim como ela é em Cristo, do que estarmos ao lado daqueles que dentro da igreja perseguem a verdade para esses últimos dias. E lá no e-book do livro Eventos Finais, na página 175, Ellen White diz o seguinte: perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Alguns não suportarão esse claro testemunho. Opor-se-lhe-ão e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Irmãos, nesse exato momento nós estamos vivendo uma grande guerra e o motivo dessa batalha é justamente a mensagem de Deus para nós, os laodiceanos. E se nós não estivermos estudando profundamente os princípios que essa igreja defende, então nós corremos o risco de estar chamando as trevas de luz e a luz de trevas. E assim nós corremos o risco de estarmos do lado errado dessa batalha presente, defendendo o engano em vez de defender a verdade. Então, nesse momento, embora nós temos que nos preparar para o conflito que vamos enfrentar um pouco mais para frente, depois da saída do decreto dominical, temos primeiramente que entender que há um conflito interno na igreja. E se não estudarmos com muita oração sobre o que realmente nós cremos, nós perderemos ou poderemos perder desde agora a batalha por estarmos do lado que já foi vencido. Bom, nós vamos ficando por aqui, meus amigos. Mas eu quero fazer antes uma oração com vocês, pedindo que Deus nos ajude a estarmos agora do lado certo da batalha, para não sermos contados entre os inimigos da verdade. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos porque em sua misericórdia o Senhor nos deixou a verdade registrada nas Sagradas Escrituras. E Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos o discernimento espiritual para conseguirmos entender se estamos dentro da igreja defendendo o erro ou se estamos defendendo a verdade. E, Senhor, caso estejamos defendendo o erro, nos perdoe e nos ajude a estarmos sempre do lado da verdade nesse grande conflito. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então, um grande abraço para todos vocês, meus amigos, e até a próxima.